Fala pessoal, então estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal, né? Só lembrando que para quem não assistiu os vídeos anteriores é muito importante que vocês assistam, tá? Porque os vídeos eles seguem uma sequência lógica, eles são concatenados de uma forma que um vídeo é complemento do outro, tá? Então eu recomendo fortemente para quem não viu o outro vídeo, né, o vídeo anterior, assista o outro vídeo para depois assistir esse vídeo aqui, porque senão vocês não vão entender a sequência lógica dos fatos e dos acontecimentos, né? Então, pessoal, para a gente dar continuidade à história, né, das minhas experiências que eu tive, né, no campo ufológico, eu vou dar sequência então ao vídeo anterior, né, que vai ser esse aqui, então vai ser um complemento do fato anterior, né, da experiência que eu tive, que eu relatei no vídeo anterior, ok? Então, resumindo a história, né, só para contextualizar, no outro vídeo, então, eu tinha finalizado dizendo que eu e o meu colega o Gilvan, né, a gente teve uma experiência com contato marcado, né, foi marcado pelo vigilante Antônio, né, que é um contatado, e ele nos deu um horário em que se a gente ficasse naquele local e entre o horário das 8h20 da noite até umas 8h30 a gente teria um contato, né, e realmente o fato aconteceu, né, como está descrito, né, e eu descrevi no vídeo anterior, tá? Eu relatei, na verdade, né, no vídeo anterior. Então, só para dar sequência, né, após aquele acontecimento, né, da gente ter observado as luzes lá no prédio, né, que aquilo realmente foi uma coisa bem impressionante, né, porque pareciam fogos de artifício explodindo, né, no topo do prédio, porém não emitia nenhum tipo de som, né. Enfim, bom, se passou a noite, né, aí cada um foi para sua casa, né. No dia seguinte, né, como aquilo virou praticamente a nossa rotina diária, né, todo dia a gente dava um jeito de se encontrar lá com o vigilante, com o Antônio, né, que é o contatado, a gente ia lá na portaria onde ele ficava, né, no prédio, ficava lá o máximo de horas possível, porque aquilo mexeu de tal forma com a gente que a gente queria entender cada vez mais sobre os fenômenos, né, que aconteceram e sobre a experiência que ele tinha tido, né, de contato mesmo, né, que segundo ele foi um contatado e ele teve contato de terceiro grau com seres extraterrestres, né. Bom, no dia seguinte, então, a gente voltou lá no prédio, né, na verdade o meu colega já morava lá, né, mora lá, e eu voltei no prédio e a gente se reuniu lá de novo com o vigilante, com o Antônio, né. Aí nós nos encontramos e a gente relatou para ele, falou, nossa Antônio, impressionante, realmente no horário que você falou, a gente realmente teve uma experiência ali que a gente achou bastante interessante, né? Aí a gente contou, né, que explodiu um monte de luzes lá no topo do prédio, que não fazia nenhum barulho e tal, ele ficou só observando, né, a gente conversar, a gente explicar, né, narrar a nossa experiência, né? Ele ficou só olhando, né, fumando, acendendo um cigarro. Ele falou, pois é, então, vocês pediram um contato, né, uma demonstração de que realmente eu tenho esse contato, e os seres autorizaram e vocês tiveram essa experiência, tá? Então o que vocês viram foram manifestação de luzes no céu, essas luzes são sondas, né? São manifestações que efeitos luminosos que eles provocam através das próprias sondas que eles têm e que eles manipulam. Então, ou seja, esses fenômenos não eram as naves propriamente dito, né? Mas era uma espécie de sonda, de manipulação energética que eles fazem e que provoca esse tipo de fenômeno, né? E a gente achou aquilo incrível, né? E aí a gente falou, poxa Antônio, que bacana, que legal. E aí a gente começou a querer saber cada vez mais dele, das experiências dele, né? Aí ele falou que no ano de 1979, ele foi contatado na região de Sorocaba, ali na região de Votorantim, lá ele teve um contato de terceiro grau, onde ele teve um contato direto com os seres, e segundo ele nos informou, esses seres disseram que ele tinha uma missão a cumprir aqui, né? Junto com a gente aqui, né, com os humanos, né, e que a missão dele estaria muito voltada para a área de cura, né, e realmente, depois com o passar do tempo, né, a gente começando a pesquisar mais a fundo o caso dele, a gente descobriu que realmente ele desenvolveu uma habilidade de cura, né, ele fazia imposição com as mãos e ele conseguia curar, assim, até as doenças mais difíceis de ser curada, né, e teve alguns casos, assim, que a gente chegou a constatar de cura, e que a gente chegou até a investigar as pessoas que realmente foram curadas por ele, né. É um fato bem curioso isso daí. E um outro fato curioso também é que ele desenvolveu uma capacidade paranormal de telecinesia, psicocinesia, ele conseguia mexer objetos à distância, ele conseguia entortar metais também, então ele desenvolveu essa capacidade também, né? Então aquilo tudo ficou assim, como que a gente pode dizer,
marcou tanto pra gente aquela experiência que a gente estava tendo, né? O fato da gente ter conhecido o Antônio, né? Aquela experiência toda que estava acontecendo com a vida da gente, que a gente vivia praticamente, respirava, comia e vivia só da ufologia, né? Porque a gente começou a se inteirar cada vez mais desse assunto, né? E a gente começou a querer cada vez mais ter mais contato e mais experiências com o Antônio e saber mais da vida dele, enfim. E aí o Antônio, aos poucos, né, ele foi contando as experiências dele pra gente, ele trouxe alguns materiais, né, de pesquisa que ele já tinha feito também, porque ele também gostava de pesquisar ufologia. Ele nos trouxe algumas fotos que eu pretendo futuramente compartilhar com vocês aqui no canal, tá? De alguns contatos que ele teve, né, da região que ele teve o contato, enfim. Fotos de manifestações, de fenômenos, né, que aconteceram com ele e tal. E no futuro eu pretendo até compartilhar com vocês aqui no canal, tá? Mas continuando aí a nossa sequência de experiências, né? Particularmente a minha experiência no campo da ufologia com o Antônio Carlos, né? Com esse vigilante aí. Então aquilo para nós ficou muito fantástico, né? Ficou muito sensacional, assim, a gente achou aquilo incrível, né? Eu falei, Antônio, seria possível a gente marcar um outro contato e a gente trazer uma máquina fotográfica, ver se a gente conseguia fotografar o objeto e tal? Ele falou, Fred, não depende de mim, depende deles, mas a gente pode tentar sim, né? E aí, mais uma vez, né? Eu, o Gilvan, a gente pediu esse contato, né? E aí eu lembro que ele mentalizou, ele fez uma mentalização, e aí ele começou a fechar os olhos, ele começou a sentir uma espécie de um arrepio, e aí ele, mentalmente, ele falando que a gente gostaria de ter esse contato com esses seres seria permitido. E aí, segundo ele, né, a resposta que ele recebeu telepaticamente foi que sim, que a gente poderia marcar uma outra manifestação, né, onde eles estariam presentes com os objetos deles, né, não vou dizer que seriam naves daquilo, mas com as sondas ou algum tipo de manifestação luminosa que eles provocariam. E aí eles falaram que sim, que a gente poderia marcar. E aí então foi marcado um dia, tá? Não vou lembrar agora exatamente o dia, mas eu acredito que foi um dia de semana até. Mais ou menos naquele mesmo horário, né? Entre 6h30 e 7 horas da noite. E a gente marcou desses seres estarem presentes lá, né? Com alguma manifestação. E aí eu levei na época, eu lembro que eu tinha não sei se vocês, quem for mais velho com certeza vai lembrar, existia uma Kodak pequenininha, né? Uma máquina analógica, que a gente carregava ela com filme e você batia as fotos e depois você levava numa loja onde fizesse revelação de filmes, né? E aí eu fui munido dessa máquina, né? O meu colega tinha um binóculo, a gente levou uma lanterna e novamente a gente foi naquele mesmo local ali do prédio, né? Ali próximo da piscina do prédio, do parquinho lá do playground do prédio, no horário que não tinha praticamente movimentação de pessoas, nem de crianças, né? Porque lá no prédio praticamente não tinha crianças. E a gente ficou lá. E aí o Antônio começou a fechar os olhos, né? E começou a mentalizar novamente aquele código que eu já passei no vídeo anterior, né? Eu desejo entrar em contato telepático com uma entidade extraterrena, física, tridimensional, pertencente à Confederação Intergaláctica dos 24 Nações do Universo e da Fraternidade e Irmandade Branca. Eu aguardo um sinal. Bom, e aí a gente ficou lá aguardando, né? Todo mundo olhando para o céu, né? E aí mais ou menos, né, por volta de umas 6h40, 15 para 7 da noite, o Antônio falou, eu estou sentindo que eles estão presentes aqui já. Ele falou, olha, Frederico e Gilvan, olhem no céu naquela direção, na direção X, né? A gente olhou. Foi impressionante, não deu mais ou menos um minuto daquilo que ele falou, apareceu novamente um objeto, tá? Era um objeto, eu vou descrever exatamente como é que ele era. Sabe essa luz de sinalização que fica em cima de torre ou em cima de prédio? Aquela luz, como se fosse uma luz piloto ali, que às vezes fica piscando, às vezes ela fica fixo. Então, era mais ou menos igual uma luz daquela, só que não era daquela cor, ela não era vermelha. Era aquela cor clássica, né? Era um branco bem alvo, bem alvo. E assim, a impressão que a gente tinha, né, falando de um ponto de vista relativo, é que ela estava bem baixa também. Ela passou por cima do prédio, né, dos prédios ali da onde a gente estava, e passou por cima do nosso prédio também. Ela foi cruzando o céu até sumir atrás do prédio e não emitia nenhum tipo de som, tá? E assim, o objeto não era grande, era um objeto, como eu disse, né, se a gente fosse tomar como uma referência equivalente a quando você olha um prédio, você vê aquela luz que fica de sinalização em cima do prédio, em cima da torre do prédio, aquela luz vermelha, era mais ou menos daquele tamanho, como se fosse
Vamos imaginar uma estrela bem brilhante no céu, né, daquele tamanho. Pega a estrela mais brilhante, aí Vênus, né, que é a estrela mais brilhante no céu noturno, né? Seria mais ou menos equivalente à estrela Vênus e naquela coloração também, uma cor mais uma cor bem branca, alva. E passou por cima sem emitir nenhum tipo de som. E passou exatamente na direção que ele tinha falado. E aí, naquele desespero, a gente olhando, um mostrando pro outro, olha lá que legal, não sei o que, olha lá, tá passando, tá passando. Eu tentei tirar as fotografias, mas eu acho que não enquadrei direito também. E talvez até, né, pela baixa qualidade da minha câmera fotográfica, né, e do filme que eu tinha, a asa, né, porque tem aquela questão de asa, né, de sensibilidade. Se o filme não tiver aquela sensibilidade ideal, ele não consegue captar. Enfim, foi frustrante porque depois eu mandei revelar o filme e acabou não saindo nada, né? Só saiu aquele escuro do céu e não saiu mais nada, nem estrela saiu, né? Porque a minha câmera também era uma câmera de baixa qualidade e o filme que eu usei também era um filme de baixa qualidade, né? Não tinha acessibilidade suficiente de captar aquele objeto, né? Mas, novamente, né, apareceu aquilo ali, um objeto estranho no céu, né? Que eu considero como sendo realmente um fenômeno ufológico, né? De origem extraterrestre, porque contextualizando, né, foi um contato marcado, né, o Antônio tinha já recebido a mensagem, ele tinha inclusive apontado a direção que o objeto ia aparecer, e realmente um minuto mais ou menos depois dele ter se comunicado com os seres e falado, olha para tal direção que vai aparecer, realmente o objeto apareceu, né. E aí, novamente, né, eu e meu colega, a gente ficou assim, impressionado com aquele fenômeno, né, tal, e aí ele falou assim para nós, né, Fred, isso vai ser só o começo, tá? Vocês ainda vão ter muitas experiências ainda, a gente ainda vai ter muitos contatos ainda pela frente, né? E os seres gostariam que vocês formassem um grupo de pesquisa e que vocês divulgassem o nosso trabalho, né? Então daí começou então a surgir o nosso pequeno grupo, né? Aí se juntou eu, o Gilvan e o contatado, né? O vigilante Antônio Carlos Francisco, né? Então com nós três nós começamos a formar um pequeno grupo de estudo, de pesquisa de ufologia, pesquisa de campo, e foram onde a gente também começou a fazer algumas viagens e começamos a ter outros tipos de contato também que eu pretendo relatar para vocês aí na sequência dos vídeos posteriores, tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso daí, dando sequência a nossa sequência de vídeos aí, né, das minhas experiências aí no campo ufológico. Então eu peço mais uma vez, pessoal, para vocês que ficaram até o final, aí, se vocês gostaram do vídeo, comenta, curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Para dar aquela força pra gente aí e a gente poder divulgar o nosso trabalho aí e despertar o maior número de pessoas possíveis aí para essa realidade do fenômeno UFO, né, que é um fenômeno fantástico, e da realidade da existência desses seres, né, realmente da pluralidade de vidas no universo, né? Então eu tenho certeza que esses contatos que eu tive foram contatos reais, né? Foram contatos realmente que se tratam de contatos com seres avançados, né? Com uma tecnologia muito avançada e que, no meu entendimento, eles não são originários do nosso planeta. Tá bom, pessoal? Valeu, fiquem na paz e até o próximo vídeo.